Fala galera, Kesley aqui da Hamper e hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que cada vez tem se tornando mais comum aí nos bate-papos entre empresas, startups, como estruturar, criar uma área de SDR, como contratar, como treinar essa galera. E para isso a gente trouxe um cara aqui especialista, que eu sou muito fã, sou tão fã desse cara que eu tô vendo ele aqui numa tela, tô vendo ele aqui na outra, tô vendo ele em outra tela ali também. Então se vocês notarem que às vezes eu fico olhando para diferentes lugares, é por esse motivo. E para garantir que a gente vai conseguir passar por todos os temas que são relevantes para vocês, estou com a minha colinha aqui também no meu tablet, então se perceberem que eu estou olhando aqui de vez em quando, para garantir que a gente vai passar por tudo que é muito relevante para você conseguir sair dessa call aqui sabendo, pelo menos o start inicial de como estruturar, contratar, treinar e criar uma área de SDR, beleza? Eu sou o Kesley, hoje Sales Enablement e líder do time de SDR aqui da Hamper e trouxe para conversar com a gente aí o Thiago Faria, o famoso Aspira. Aspira, conta um pouco para a gente aí quem é você, para a gente poder começar esse bate-papo. Kesley, muito obrigado pelas boas-vindas aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse conteúdo aqui, cara. Eu sou o Thiago Faria, o pessoal me chama de Aspira, né? Então podem ficar à vontade. E eu tive a oportunidade de fazer parte dos times de vendas, né? Liderar os times de vendas na Rock Content, na Conta Azul, na Kenobi. Tive uma passagem agora pela GUP, atuando como diretor de Revenue Operations Enablement, e agora estou indo para uma movimentação como CEO da Track, e estou muito feliz com esse novo desafio agora, mas agora eu abri um pouquinho mais o leque, né? Olhar para todas as áreas, não só para as áreas de revenue ou de vendas, né? Animal, que legal. Esse é o famoso jogador caro, né? Só joga em time ali que está na Elite, disputando Champions League. Foi divulgada a mudança dele aí agora, saiu em blog, jornal, até reportagem. Então galera, coloca o celular no modo avião, pega caderninho, anotação, presta bastante atenção que vai vir muito conteúdo rico aí pra frente, beleza? Então, Aspira, bora lá. Cara, uma coisa que até assim, foi uma dúvida muito grande pra gente aqui na Hamper, né? Assim, cada vez mais vem se popularizado, né, as especializações de time e com isso áreas, estruturas de SDR, né, BDR, né, pré-vendas e um grande ponto é que às vezes também, né, as empresas falam, vamos colocar aqui um time de SDR, mas muitas vezes não sabem nem qual o motivo certo para isso, né, cara? Então antes até para a gente começar, o que você considera assim, precisamos de ter um time, precisamos de ter uma área de SDR, qual que é esse momento, né, para as empresas? Eu acredito que o motivo principal para montar uma área de pré-vendas, uma área de SDR, é querer vender mais. Porque você vai precisar, para vender mais, um dos fatores primordiais é gerar mais demanda. Então, esse é o primeiro motivo. E aí, isso se conecta com outras coisas, assim, com o seu custo de aquisição, porque geralmente os profissionais de pré-vendas vão ser um pouco mais baratos, então você vai ter uma especialização ali naquela função, né? Você vai ter pessoas que vão ser especialistas em abordar os clientes e fazer aquela prospecção inicial, que são geralmente um pouco mais baratas, isso ajuda nos seus custos. Também tem o motivo de que os vendedores não gostam muito de prospectar. Geralmente, né? Isso assim, pelas experiências que eu já tive, as pessoas de vendas que eu conheço, prospecção é a parte mais dolorosa ali do trabalho para o pessoal de vendas que gosta de fechar negócio. Então, você tem gente, né, que está disposto a fazer esse trabalho, às vezes está num período mais inicial de carreira, ou até mesmo se já é mais sênior, mas tem as habilidades que são necessárias para aquela função de prospecção, que muitas vezes são diferentes das competências necessárias para fechar negócio, é muito interessante também, porque você dá uma equilibrada ali nos custos, tira a ociosidade dos vendedores, né, e tira da mão deles o trabalho que eles não gostam de fazer, e além disso, você tem capacidade de gerar mais oportunidades de fazer com que você venda mais, né? Então, eu veria esses motivos aí como os principais para você iniciar uma área de pré-vendas. Animal. É aquela, se eu não me engano, acho que até quem fala disso é o Aaron Ross, né? Fazendo aquela analogia com o futebol, o vendedor que prospecta, vende, atende, é como se fosse aquele jogador de futebol, né? Que o cara tem que roubar a bola lá na zaga, correr o campo inteiro, cruzar na área e ainda correr para cabecear, né? Então realmente
é loucura. E muito bom esse ponto, né, cara? De fato, se a empresa ela quer crescer, para crescer precisa de venda, para vender precisa de insumo, precisa de lead, né? Sensacional. Pô, animal, cara. E falando até assim, né? Tá, vamos montar uma área. Uma pessoa, duas, três, cinco, a gente pega uma pessoa mais júnior, como que normalmente você enxerga isso assim, na hora de definir essa estrutura do time? Como você fez, né, nas últimas empresas? Como que é isso aí? Então, essa parte exige muito contexto, né? Analisar o contexto ali e entender. Acho que o primeiro ponto é entender quem é o cliente, né? Então, se você você tá iniciando uma operação agora, que você já tem uma base histórica de clientes, já conhece o perfil ideal do seu cliente, fica bem mais fácil de definir isso e de entender. Então, como que isso impacta no processo, né? Se você tem um cliente que é do mercado de enterprise, empresas maiores, você precisa falar com decisores lá dentro desse negócio, precisa prospectar pessoas da alta gerência ou diretoria, C-level. Isso muitas vezes vai exigir um perfil de profissional mais maduro, um profissional que já tem uma casca ali para poder lidar com aquela interação com pessoas mais sêniores, que vai conseguir gerar valor nessa interação, né, e fazer com que o cliente ele se interesse em falar com o pessoal de vendas. Outra questão também é entender os canais de aquisição, né, ou de onde que vem essa demanda. Se é inbound, por exemplo, se esse cliente ele já levantou a mão e falou, olha, eu quero falar com o seu time de vendas, e esse time de pré-vendas vai ser, basicamente, ele vai entender ali uma dor inicial e vai fazer o agendamento, talvez possa ser um time um pouco mais júnior, pode ser um time que você vai criar um playbook ali robusto e tal, e vai treinar bem esse time para que ele execute esse trabalho. E se você tem, às vezes, um mercado muito limitado, né, ou olha, só vendo para empresas desse tipo X aqui, talvez você contratar pessoas do mercado que já conhecem esse mercado, que já tem uma afinidade já com aquele segmento, já conhece os modelos de negócio daquele segmento, isso pode ajudar muito também. Então, eu diria que na hora de montar esse time, né, de estruturar isso tudo, tem que olhar muito o contexto. Quem é o cliente, qual é o canal de aquisição que isso vai vir, qual que é a maturidade das pessoas que eu preciso contratar e qual que é o perfil dessas pessoas e o que elas têm que já saber no momento da entrada delas aqui para facilitar o processo de treinamento, desenvolvimento, né, o processo, até mesmo no processo inicial ali do onboarding dela. Excelente, excelente. E você comentou aí, né, sobre esses diferentes canais, né? Então vai ter uma estrutura mais com o time de SDR trabalhando leads inbound, vai ser uma estrutura mais focada talvez em qualificação daqueles leads gerados por marketing, né? Um time de outbound já vai ter que ter habilidades mais ligadas às vezes ali à prospecção, né? Resiliência, todo esse processo. E nisso entra até aquela, que é uma dúvida, né? Eu acho que todo o mercado e nossa aqui também, cara, contrato uma, contrato duas, já tento montar um time de 4, 5, 6 pessoas de uma vez. Com relação a esse capacity, né, quantidade de pessoas do time, tem alguma boa prática? Tem várias, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto é entender, se você já tem um time de vendas que prospecta hoje, né, seja inbound ou outbound, entender se você já tem um modelo ali para essa prospecção. Tem alguém que já performa bem nessa prospecção, que gera bastante oportunidade, que faz isso bem e tal, para você poder replicar esse processo, isso impacta bastante. Então, e aí você ter esse modelo, né? Se você trouxer, idealmente, 2 pessoas no início, ali na primeira leva, para você testar, né, esse modelo que você já tem pronto, ou você criar um modelo do zero, você consegue comparar, se você tem 2 pessoas, entender o que está funcionando, o que não está funcionando na outra, o que uma faz bem, que traz sucesso, o que a outra está fazendo que às vezes não está trazendo tanto sucesso. E isso ajuda muito a ter referência, se o resultado está bom ou está ruim. Então, respondendo diretamente a pergunta, assim, é sempre você testar com muita gente no time é difícil porque vão ter muitos comportamentos diferentes acontecendo e entender sucesso dentro disso é mais difícil. Se você começa com 2 pessoas ali, a comparação fica mais fácil. O teste fica meio que A, B apenas, né? Um teste A, B, C, D, E,
F pode complicar muito muitas o processo. Variáveis, né? Pode trazer muitas variáveis. Então, eu aconselharia iniciar com 2 pessoas testando esse processo, entendendo bem de perto mesmo a capacidade de atendimento que eles têm, quantas ligações eles podem fazer, quantos leads eles conseguem atender, quantos e-mails eles conseguem enviar, entender o copywriting de qual dos dois está funcionando melhor e tal. Isso eu acho que é uma ótima prática assim, para fazer uma comparação que tenha realmente relevância. E tu tocou num ponto bem interessante aí, cara, assim, até evoluindo aqui um pouco para acredito que eu com uma parte um pouco mais avançada, né, do assunto, decidimos que vamos ter uma área, vamos estruturar uma área, né, temos a hipótese de qual vai ser esses canais para serem explorados, como que a gente contrata SDR no mercado, cara? Até porque, né, vamos lá, eu imagino, arriscando aqui, né, a maior parte dos gestores, quando está contratando um SDR pela primeira vez, dificilmente esse gestor ele foi um SDR no passado, né? Então, saber quais habilidades você precisa ter para um SDR, né, normalmente é um grande desafio. Então, falando na contratação assim, como que é isso para você, contratar, tipo, qual o perfil, o que buscar, né? Vamos estruturar aqui uma jornada de contratação. A primeira coisa que a gente contratar precisamos entender que tipo de perfil a gente quer, né? Para depois onde a gente vai encontrar essas pessoas. Perfeito. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas que são software de recrutamento e seleção, né? Então, eu via esse processo aí de recrutamento de ponta a ponta, né? Então, eu acho que o primeiro passo é realmente definir ali o que é o perfil ideal desse profissional, né? E para fazer isso, é necessário entender como que você vai prospectar, né? Então é voltar um pouco naquele ponto dos canais de aquisição, de entender de onde vem o lead, de entender qual que é o perfil da empresa que ele vai atender e pensar no trabalho que essa pessoa vai executar, né? E a partir daí escrever, né, a job description ali, né, a descrição do trabalho, considerando as competências que essa pessoa tem que ter para executar aquele trabalho. Então, se você vai contratar, vamos dar um exemplo, você vai contratar um SDR para atuar com inbound levantadas de mão, por exemplo. Então, você precisa de alguém que vai ligar rápido para aquelas pessoas ali que acabaram de se cadastrar, você precisa de alguém que tenha bastante energia para fazer várias ligações por dia, para conseguir atender toda essa demanda. Você vai precisar de alguém que tem ali um senso de urgência na marcação das reuniões mesmo, que não vai perder a oportunidade. E aí, quando você começa a entender, eu preciso dessa pessoa que tem isso, que tem isso, que tem isso, e vai listando essas coisas, vai saindo essa descrição do trabalho. Entendendo isso, né, entendendo qual que é o trabalho que essa pessoa vai fazer, as competências que ela vai precisar ter, e aí tem as fases do processo de recrutamento. Então, tem a fase de atração, né, onde você vai atrair ali os candidatos. Então, você tem várias formas de fazer isso, publicando as vagas no LinkedIn, em redes sociais, jogando nos grupos de vendas, se o seu time de vendas pode trazer muita gente de indicação. Então, essa é uma forma de escalar que é muito legal, que é através de indicações. Você já conhece gente, né, gente boa, geralmente traz gente boa, então isso é muito importante. Tem alguns canais mesmo de formação desses profissionais, onde pode... Então, isso é bem legal, assim, tem algumas escolas mesmo de vendas, algumas escolas que têm treinamentos aí para vendas, que podem que podem ter profissionais para indicar também. Então, atrair esses profissionais, triar esses profissionais de acordo com o que você definiu lá na descrição do trabalho. E aí, um ponto importante é a parte da seleção desses candidatos, né? Então, você vai atrair, vai triar os currículos ali e vai começar a entrar em contato com eles para selecionar, né? E aí, geralmente, o processo mais comum é de entrevista estruturada, né? Você criar uma entrevista com as mesmas perguntas para todos os candidatos, para que você dê a mesma chance para todos os candidatos ali. Então, você coloca na entrevista, você vai testar os valores da empresa, vai testar as competências, né, que são necessárias para aquela função. Então,
tendo essas perguntas já definidas, né, para todos, você dá a mesma chance para todo mundo, o processo gera bastante equidade, né, assim, o máximo que isso pode ter, né, na verdade, e depois a parte de contratação mesmo, né, fazer a proposta ali para o candidato, engajar o candidato ali, né, continuar em contato com ele até o final do processo ali, e conseguir trazer ali o candidato para ser parte da empresa, a partir dessa experiência toda de contratação, né? Então, uma dica, assim, para essa parte da entrevista, né? Assim, a dica-chave é as mesmas perguntas para todos os candidatos e sobre a pergunta que se faz, né? É fazer perguntas diretas sobre aquilo que você está procurando, né? Porque geralmente o pessoal, às vezes, vai fazer uma entrevista e faz umas perguntas que o candidato não sabe bem o que responder, não sabe se é pegadinha, o que é, e aí acaba perdendo-se muita coisa ali. Então, o ideal é fazer a pergunta de forma direta. Então, estou procurando alguém que vai ter muita garra para ligar muito, para tomar não e para continuar seguindo em frente. Seria o caso de alguém de outbound, pré-vendas outbound. Beleza, então vou fazer perguntas diretas, assim, olha, me conta uma situação em que você teve que ter muita garra e persistência no seu trabalho. E aprofundar nesse tema, né? Entender ali, né, que, olha, ela precisa de ter garra e persistência. Então, vou testar essas duas coisas com uma pergunta direta, e aí, se a resposta... Geralmente, a pessoa vai ter... Se ela tiver aquele valor para apresentar, se ela tiver aquela competência ali para demonstrar, ela vai falar vários exemplos, ela vai citar situações ali com muita clareza e tal sobre aquilo, e aí vai facilitar o trabalho de entendimento, né, se a pessoa atende ou não aqueles requisitos ali da entrevista. Tá, é uma parada então até assim, é claro que vai ser considerado o que a pessoa responde, mas a análise aprofundada ali mesmo é até assim, o quanto de riqueza essa pessoa traz, ou se ela está só respondendo ali para, vou falar que eu tenho, mas talvez dar um exemplo meio superficial, então é muito nisso do como e a quantidade de riqueza de detalhes, né, que a pessoa traz. A partir da primeira pergunta que você faz ali, a pessoa vai responder até um nível de profundidade. Se você não estiver satisfeito ali, você faz uma pergunta que vai aprofundar um pouco mais. Então, a pessoa fala, eu tive uma situação em que a gente tinha um projeto para entregar e aí eu tinha 24 horas, eu acabei virando à noite e fazendo aquilo ali e tal. Beleza. E aí, se você não sentiu tanta firmeza, fala, tá, mas por que você acha que ter trabalhado 24 horas direto demonstra garra e persistência e tal? E entender mais a fundo ali o que a pessoa vê daquilo, o que ela sente, ou até pedir mais exemplos, né? Olha, legal esse exemplo e tal, mas você pode me dar outros exemplos em que você teve que demonstrar essa competência no seu trabalho, ou que você teve que demonstrar esse valor no seu trabalho, e testar um pouco mais e aprofundar um pouco mais ali até que você consiga compreender se está satisfatório ou não aquela informação que a pessoa está te dando para o requisito que você tem. E, cara, dando um passinho para trás bem rápido aqui, né? Você falou sobre atração e hoje, de fato, cara, a gente tem no mercado, né, diversas empresas que já fazem esse trabalho de hunting, treinamento, capacitação. Quando a gente olha o custo que é contratar errado, né, cara, vale muito a pena pagar esses FIIs para essas escolas e afins. Então já fica aí até a recomendação. E uma coisa que a gente percebeu aqui na Hamper, que vale a pena demais, cara, para atrair, é fazer isso aqui, ó, que a gente está fazendo aqui agora, compartilhar conhecimento, cara. Pensa o quanto de conhecimento que você, gestor, gestora, founder dessas empresas tem acumulado aí, que, cara, participa de um evento para dar uma palestra, começa a participar de fóruns, meetups de vendas, né? A gente percebe que até aqui na Hamper, por a gente ser uma empresa, né, que vende o produto de vendas para vendedores, a gente está sempre, né, vivendo esse ambiente, mas uma coisa que foi fundamental para a gente foi justamente participar, cara, de Startup Weekends, meetups, eventos, festivais, tudo quanto é evento que tem vendedor, tem pessoas profissionais de vendas, a gente participava para fazer essa presença, né? Uma vez que a gente abrisse uma vaga lá da Hamper, o cara nem olhava inicialmente salário, ele falava, porra, Hamper, aqueles caras do evento.
Então, uma dica aí também, né? Se o mercado que vocês estão possibilita isso, cara, participe em evento, participe em feiras, dá a cara, mostra o rosto, né? Dos profissionais da empresa, compartilha no Instagram ali a foto do time. Acho que as pessoas se conectam muito com pessoas, né? Hoje, propósito é uma coisa que move muito, né? Essa galera nova também para entrar no mercado. E cara, você comentou assim, uma coisa muito boa de, até entrando no detalhe de alguns tipos de perguntas para se fazer, né? E aí eu queria te perguntar assim, que tipo você já deu um pouco desse spoiler, mas que tipo de habilidade ou comportamento normalmente tu olha e fala assim, putz, cara, isso aqui é interessante, é legal buscar nesse tipo de pessoa? Então, no time de pré-vendas, principalmente quando a gente está falando ali de inbound, né, é muito volume, né? Então, assim, para empresas um pouco menores e tal, é muito volume. Então, precisa de ter muita execução, né? Precisa ser uma pessoa que executa muito mesmo, que pega ali e faz mesmo, não tem medo do telefone, né? Não tem medo do e-mail, não tem medo do enviar do e-mail ali. Então, essa capacidade de execução é algo que é muito importante para essa função. Quando a gente está falando de vendas mais consultivas e para enterprise, para perfis de clientes que são vendas mais complexas e exigem um relacionamento maior e tal, eu olharia também para a capacidade escrita dessa pessoa, a capacidade dela de engajar ali por meio do copywriting, a capacidade de relacionamento. Então, muitas vezes a gente olha para o time de pré-vendas como alguém que vai ligar ali vai ligar para o cliente e vai marcar, né, aquela reunião. Só que quando a gente está falando, às vezes, de enterprise, essa relação aí, ela pode durar 2, 3 meses, né? Pode ser um relacionamento mesmo, né? Então, muitas vezes você vai ter que buscar uma pessoa de relacionamento e não uma pessoa tão de execução, de volume e tal. Vai ser uma pessoa que vai ter que pensar na estratégia de como atrair aquele cliente que não é atraído, não é uma rede que você joga e pega um monte de gente, né? Às vezes é aquela pesca ali de arpão ali, né? Um cliente só que você tem que trazer ali. Então, criar toda essa estratégia, ter essa criatividade ali para atrair esse cliente, para estar sempre ali em contato, sendo lembrado por aquele cliente. Então, eu volto a dizer assim, né? As competências necessárias, assim, as atitudes necessárias para cada um desses profissionais vai depender muito do contexto em que ele vai atuar. Então, olhar bem esse contexto é a chave, olhar assim, qual que é o papel que essa pessoa vai executar e como que ela vai, qual que é a chave para o sucesso dessa operação de pré-vendas em que ela vai estar. Se a chave desse sucesso é relacionamento, busca uma pessoa com boas habilidades de relacionamento. Se a chave desse processo é saber ouvir não, é muito outbound, cold call mesmo e tal, coloca uma pessoa com bastante resiliência, pega alguém que vai conseguir ouvir não, levantar a cabeça e ir para cima de novo, tentar de novo. Então, olhar para esse contexto e entender assim, o que eu preciso e fazer o máximo para testar e validar ao máximo ali essas competências com esse profissional. Eu falei de entrevista, falei sobre entrevista, mas um processo muito comum também é o roleplay, né? Fazer ao vivo ali com a pessoa de pré-vendas e ver como que ela te prospectaria, né? Como que ela faria essa abordagem. Muitas vezes você vai contratar, né, dependendo do profissional que você vai contratar, um profissional ainda sem experiência nessa área, né? Então, uma outra dica é já indicar, né, no seu processo seletivo algum curso, algum conteúdo que ele tem que consumir antes para ele ter uma base mínima ali para ele poder fazer esse roleplay. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu olharia bastante o contexto, né, novamente, entenderia o que precisa e criaria estratégias para filtrar ao máximo se a pessoa demonstra aqueles comportamentos ali, aquelas atitudes, aquelas habilidades ali ou não. Animal. Ou seja, olhar para o meu processo, então, eu preciso de uma pessoa mais sangue no olho ali para focar em volume e resiliência, ou eu preciso de uma pessoa mais de relacionamento, que fala de uma forma, né, tem uma boa didática, tem uma boa fonética, tá, legal. E, cara, aqui na Hamper, né, tá contando um case nosso, né, assim,
A gente contrata aqui na Hamper porque é muito difícil encontrar SDR, né, no mercado. Até porque, cara, ninguém fez uma faculdade de SDR, não tem formações de SDR. Hoje começamos a ter, né, um pouco mais isso, mas é difícil encontrar. Então a gente vê o que? Muita empresa, todo mundo disputando os mesmos SDRs do mercado, né? O que acaba virando depois aquele leilão financeiro que não é saudável para ninguém, né? E aqui na Hamper a gente percebeu isso, cara, de assim, vamos olhar o que a gente precisa. E quando a gente começou a olhar para o que a gente precisa, a gente viu, cara, eu não preciso que essa pessoa seja formada por uma boa faculdade, eu não preciso que esse cara tenha inglês, eu não preciso que essa pessoa saiba fazer um spin, saiba fazer um bunch, um GPCT, cara, eu ensino tudo isso dentro de casa, né? Então, uma coisa que a gente fez aqui que funcionou bem, cara, foi assim, esquece a parte técnica, vamos contratar pessoas, vamos contratar por comportamento, né? Tem um livro muito bom, inclusive, que o Vinícius Amâncio, gestor do time de vendas aqui, indicou, que é o Riding for Attitude, né? Contratando por atitude. Então a gente falou, pô, cara, vamos entender isso, vamos olhar quais são os comportamentos que a gente gosta. E a gente parou um dia e sentou e falou assim, quais são os comportamentos que a gente tem hoje no time de vendas ou no time de SDR, a gente já tinha 2 pessoas no time de SDR nesse momento, que a gente valoriza. Então, cara, o que a gente acha da hora quando alguém do time faz? Ou que tipo de postura que eu esperaria de uma pessoa ou que eu agiria naquela ocasião? Então a gente começou a listar assim, quais são os comportamentos que a gente valorizava, né? Então, por exemplo, organização, né? Organização e gestão de tempo é uma coisa que a gente falou, é inegociável, porque a gente lida aqui com 200, 300, 400 leads, né? Então é um volume muito alto. Então, cara, organização, uma pessoa organizada é um comportamento, uma habilidade ali que faz muito sentido com o nosso processo. Aí a gente começou a olhar também, que tipo de comportamento a gente não valoriza? Então, que tipo de comportamento, quando uma pessoa fizer, eu vou pensar se eu deveria ter contratado ela ou não? Que tipo de comportamento, quando a pessoa faz, ela perde um pontinho ali, né, na credibilidade com aquela pessoa? E quando a gente começou a escrever os comportamentos que a gente não valoriza, a gente percebeu que ali tinha mais ouro do que até nos que a gente valoriza, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue treinar a parte técnica, né? A gente consegue ensinar alguns comportamentos, mas fazer uma pessoa deixar de ter um hábito que ela tenha 20 anos, dificilmente isso vai acontecer, né? Então a gente listou assim, cara, quais são as principais 3 coisas que a gente não gostaria, que a gente desvaloriza, né, num profissional para essa posição, porque isso vai variar de vaga para vaga também, né? Então a gente olhou assim, quais são as coisas que a gente não valoriza. Então eu falei, cara, uma pessoa que leva muito as coisas pro pessoal, por exemplo, é um comportamento que eu particularmente não sou muito fã. Por quê? Porque aqui é troca o tempo todo, né, cara? É feedback, a pessoa tem que crescer, tem que estar nesse movimento. Então a gente listou coisas que a gente não valoriza e a partir disso a gente falou assim, como fazer uma pergunta que identifique isso daqui, né? E a gente foi para uma linha talvez um pouco até mais passiva do que a que você listou aí, que a gente tentou trazer perguntas um pouco mais abertas e que não jogava diretamente aquilo, eu falava, você leva as coisas pro pessoal? Se a gente perguntasse, o cara ia falar que não, né? Então a gente começava a fazer algumas perguntas assim mais abertas, a gente pensava, né, a gente fazia aquela fórmula do trás para frente. Então o que eu não gosto? Isso. Quais tipos de ocasião eu já vi isso acontecer? Então eu listava algumas ocasiões. Então, que tipo de pergunta eu posso fazer para entender como uma pessoa agiu em uma dessas ocasiões? E aí eu fazia essa pergunta para entender um pouco daquilo. E cara, a gente tem um time, são 7 meses de área de SDR ainda, então não dá para falar com tanta certeza, mas um time incrível. Temos pessoas no time que já eram SDR, mas a maior parte do time, cara, não sabia o que era SaaS, não sabia o que era vendas, não sabia o que era spin. E bicho, treinamos tudo dentro de casa e fizemos acontecer, né? E aí até entrando nisso, né, se deixar eu fico falando aqui também o dia inteiro, a gente falando de treinamento, né, Aspira, diferente de uma função, por exemplo, eu preciso de uma pessoa programadora sênior. Não tem como você treinar um programador sênior dentro de casa em um mês, né?
E já as posições de vendas, a gente já consegue desenvolver e treinar bastante. E aí falando então de treinamento, cara, como treinar um time de SDR? Que é a primeira coisa que você pensa e fala assim, tá, contratamos, vamos treinar essa galera agora. O que passa aí na cabeça do grande Aspira? Então, velho, eu geralmente quando eu vou treinar times de pré-vendas e quando o perfil desse time é um pouco mais júnior, né, um pessoal que está em início de carreira ali em vendas, eu gosto de treinar as habilidades básicas para que ele execute o trabalho e depois treinar a parte específica daquele produto ou daquele cenário ali para aquela empresa. Vou explicar um pouco melhor. Que seriam essas habilidades básicas, né? Uma coisa que eu acredito muito que é parte do trabalho do SDR, saber fazer bem, é saber fazer perguntas. Então então eu treino o time a responder pergunta com pergunta, a conectar as perguntas umas nas outras, né? Para que seja uma conversa, seja um diálogo ali, não seja um negócio que fica uma entrevista, né, com o cliente e tal. Então eu gosto de treinar muito uma dinâmica de conversação em que falam sobre ocupação, recreação e família. E aí, dentro disso, perguntar sobre as motivações e ter interesse ali sobre o que, quando, como, onde, e ensinar as pessoas a conectarem essas perguntas, né? Usando o último tema que foi falado na resposta anterior para conectar com o próximo assunto e dar fluidez na conversa. Uma vez que o SDR aprende a dar essa fluidez na conversa, aí eu começo a colocar os pontos do negócio nisso. Então, aí a gente tem que treinar a pessoa no negócio, que tem várias formas de fazer isso, né? Eu gosto de fazer uma que é assim, eu pego o SPIN, por exemplo, se eu for usar o SPIN como método de qualificação, um BUT e tal, eu pego, e aí geralmente eu gosto do SPIN pela parte da necessidade e tal, que ali aprofunda bastante. Eu pego e vou colocando quais as perguntas para cada uma das letras, dentro dos problemas que o produto resolve. Então, vou dar um exemplo. O produto resolve 10 problemas lá. Para cada um desses 10 problemas, eu vou escrever as perguntas de situação, que são aquelas que eu inicio o assunto daquele problema, as perguntas de problema, as perguntas de interesse ali, e as perguntas de impacto ali, e as perguntas de necessidade. Então, com isso, meio que vai montando um cubo mágico ali na cabeça da pessoa, que ela vai entendendo, peraí, esse problema casa com essa pergunta, se vier esse assunto. Se eu estou no nível de perguntar de situação, eu lanço essa pergunta. Se eu já estou na hora de perguntar de impacto, eu lanço essa. Então, eu começo a conectar os pontos do problema que o produto resolve, benefícios que ele oferece, diferenciais do produto, crio perguntas para cada um desses. E aí, com o treinamento que essa pessoa tem de conectar essas perguntas, ela já consegue ir ali casando. E aí eu entro também com o treinamento da parte de, muitas vezes, no processo, não é só pergunta, porque às vezes o cliente ele não tem a maturidade suficiente naquele processo ali para responder as perguntas, e ele precisa mais ouvir, né? Principalmente no processo outbound, onde não houve um processo de educação do cliente, a gente precisa ouvir mais. E aí, nesse momento, eu vou e passo para eles, eu coloco o pitch, né? Eu escrevo o pitch dos benefícios, o pitch dos diferenciais, tal, e numa terceira leva, né? Porque com essas 3 frentes, sabendo conectar as perguntas, sabendo quais são os problemas que o produto resolve, sabendo fazer um pitch básico sobre os benefícios ali, diferenciais, a pessoa já sai do zero. Depois ela precisa começar a matar as objeções. Então, aí a gente começa a treinar as quebras de objeções, baseado em objeções de tempo, objeções de autoridade, objeções de dinheiro, objeções de interesse. Então, eu diria que o caminho é construir uma base em que a pessoa tenha a competência para fazer aquilo ali, que a competência, no caso, seria a conversação ali, a forma dessa troca. Depois, treinar a pessoa na parte técnica do produto ali, e benefícios que ele oferece, diferenciais, problemas que ele resolve. E, num terceiro momento, né, treinar essa pessoa em quebrar as objeções, em ter ali a
a jogada ali, o jogo de cintura, para lidar quando o cliente fala que não quer falar agora, que não pode atender, lidar quando ele fala que não tem dinheiro, ou que ele não tem interesse, ou que ele não quer saber e tal, e aí começar a trabalhar ponto a ponto desses aí para ir formando uma árvore de conhecimento ali para aquela pessoa, para ela poder usar todas essas armas na hora da ligação, né? Cara, eu quero jogar luz numa coisa que você falou aí, que é rico demais, demais. Até assim, a gente é prospectado em diversas ocasiões, né? Então a gente sente na pele também como que normalmente os times lidam com isso. E cara, tu falou uma parada aí que pra mim assim, é o divisor de águas. Por quê? Eu vejo muito SDR, muito para vendedor, muito vendedor e vendedora também, fluente no pitch. O cara sabe falar da solução dele, sabe falar do produto, fala do produto. Só que não tem essa inteligência na fala de saber conectar as coisas, tornar aquilo um diálogo, né? O cara ele coloca na cabeça dele, né? A pessoa coloca na cabeça dela ali o spin e aí ela tem que seguir ao pé da letra, o S, o P, o I e o N. Só que o que isso acontece, né? Isso coloca o comprador, quem está do lado de cá, num processo fabril ali que você percebe que você está passando por um processo de entrevista, de qualificação, e aí fica uma merda, né? Porque você sente que você tá seguindo uma estrutura, e tem uma premissa muito boa também, que eu sempre gosto de falar, que as pessoas elas adoram comprar, né? Mas elas odeiam que vendam para elas, né? Quando a gente percebe que a gente está num processo de venda, cara, a gente tende a levantar a guarda ali, dar uma segurada. E isso que você comentou, cara, assim, das pessoas, dos gestores, ensinar esses profissionais a como tornar o diálogo um diálogo, com técnicas simples, né? Pô, pega o que a pessoa acabou de falar, se você perguntou, e hoje vocês têm quantas pessoas aí no time comercial? Aí a pessoa responde, hoje estamos com 8 pessoas. Ao invés de você simplesmente jogar e falar, e qual é seu CRM? Vira e fala assim, pô, que legal, cara, vocês estão com 8 pessoas hoje aí, né? Eles usam alguma plataforma? E aí você conecta o que a pessoa falou e tornar aquilo um diálogo, né? Eu vejo que isso, assim, é uma coisa que pouca gente faz e muito foda a dica, cara, de focar nisso primeiro, ensina primeiro a pessoa a fazer e depois começa a entrar de fato no produto, né, e no como. Pô, sensacional. E, cara, assim, até dando continuidade, assim, pô, já foram excelentes dicas aí, espero que a galera esteja conseguindo anotar. Depois também, pode seguir esse cara aí no LinkedIn, em outras redes sociais, sempre tá compartilhando coisa boa. E aí quando a gente fala, né, pô, beleza, vamos começar a treinar essa galera, vamos ensinar a fazer o pitch, vamos ensinar ali a como fazer perguntas, e uma coisa assim, pô, tu tem um framework preferido aí quando o assunto é geração de lead, spin, tem alguma outra metodologia que vocês normalmente indicam, como que é? Eu, nas últimas oportunidades, eu usei o Bunch e Spin. E aí, eu comecei a testar, né, e funcionou bem, um modelo que cruza as duas coisas, Bunch e Spin, sendo o N do Bunch o Spin. Então, dentro do N do Bunch, onde tem a necessidade, você vai lá e coloca o Spin no meio para aprofundar mais, para conseguir pegar impacto, para conseguir pegar necessidade ali. Então, o lance do Bunch, ele é muito bom, só que qual que é a questão? Muitas vezes o budget ali, dentro, que é o B do Bunch, você não vai conseguir pegar, porque às vezes está num processo muito inicial, às vezes o cliente ainda não sabe que ele precisa daquele produto, quanto mais que ele tem que ter um budget alocado para aquilo e tal. Então, uma coisa que é legal de fazer é colocar, às vezes, olha, eu quero 2 critérios do Bunch, por exemplo. Eu quero 3 critérios do Bunch, no mínimo. Então, a pessoa tem que ter Bunch, Authority e o tempo, ou ela tem que ter a Need, o Authority e o tempo. Então, colocar ali o critério mínimo, né, para isso acontecer. E assim, eu gosto desses métodos porque eles são bem abrangentes, assim, né? Dá para você colocar o seu processo lá dentro e ele é bem adaptável para você colocar o seu processo lá de validação dos pontos que você precisa validar.
E aí é um processo de aprendizado também, né? Assim, não quer dizer que eu vou botar o bunch e meu lead está qualificado, porque pode ser que você tenha algum ponto, né, que é mais específico do seu negócio, que faz parte da sua qualificação ali, né, que vai ser primordial você colocar ali. Então, eu gosto dos métodos de bunch e spin desde que eles estejam bem contextualizados com o negócio, assim, desde que eles tenham as linhas ali certinhas de o que eu testo dentro do B, o que eu testo dentro do A, o que eu testo dentro do N, o que eu testo dentro do T, de acordo com o contexto do meu negócio, entendeu? Pô, legal. Você tocou num ponto aí também, né, dos critérios mínimos e o que faz sentido ou não. Outra coisa que a gente também testou aqui, né, e uma, vocês podem notar tanto na minha fala quanto da Aspira, cara, tudo é testa as paradas, velho, pega, faz, dá as caras, tenta fazer. E uma coisa que a gente testou aqui, né, até eu comecei a fazer uma analogia ali com jogos de computador, que eu particularmente sou muito fã, que normalmente os jogos, né, eles têm ali os requisitos mínimos e os requisitos recomendados, né, os necessários ali. Normalmente, né, esses requisitos mínimos é assim, cara, você vai conseguir fazer o jogo rodar no seu computador, mas engasgando ali, né, se esforçando para rodar. E tem os requisitos recomendados, que vai ser perfeito, né, a cerejinha do bolo. E aqui no time de SDR a gente fez isso, cara. A gente falou assim, pô, a gente vai criar 2 scripts, né? O script dos requisitos mínimos, que é assim, sem isso aqui nem passa para o time de vendas. Tem que perguntar essas 3 perguntinhas aqui. E tem o recomendado, que é aquele, ó, se conseguir fazer assim, coisa linda, a cerejinha do bolo é o melhor perfil. Porque também, cara, eu já vi processos que assim, que eram empresas que vendiam produtos com tickets baixos, ciclos médios baixos, e o processo de qualificação do SDR levava 20, 30 minutos para ser feito. Tinha muita pergunta, muita informação. E o que acontece na prática? O vendedor pergunta essas merdas tudo de novo, cara. E aí pensa na jornada, né, do comprador. Ele já preencheu um formulário do site quando é um inbound, ou ele recebeu um e-mail, no caso, ali uma ligação no outbound. O SDR vai e tira um tanto de informação da pessoa. Cada pergunta a mais que você faz, você está queimando mais, né, ali a vontade daquela pessoa de estar conversando com você. E aí você joga um tanto de informação para depois ainda o vendedor pegar mais informações. Então aqui a gente quis tomar esse cuidado, né, de falar, pô, vamos ver o que é requisito mínimo. Se é fit, as perguntas para entender se a gente consegue ajudar esse cara, entender se essa pessoa está no time, né, entender ali se ela tem esse problema e, cara, é isso, tá bucado com o vendedor, bora fazer uma call e aí fazer a implicação, checar budget, checar authority, pô, o vendedor faz ali, pior dos casos, marca uma segunda, não uma terceira call, mas é aquilo que tu comentou no início, né, cara, por que isso é possível pra gente? Por causa do nosso ticket, é um ticket baixo, ciclo de média de vendas é um ciclo curto, né? A gente trabalha com grande volume. Agora, se fosse um processo ABM, né? Um processo baseado em contas, um processo de enterprise, aí, claro, tinha que ser requisito recomendado, né? Tem que validar tudo, porque uma coisa que eu acho que também é bem relevante, né, nesse processo de ter uma área de pré-vendas é assim, desqualificar o lead na etapa do funil mais barata, né, cara? Porque se deixar para perder o lead lá no final, depois que já está com proposta na mesa, sai cada vez mais caro, né? Então, ter esse processo também né, entender ali o que eu preciso realmente qualificar é muito importante. E aí, até para a gente ir para o finalzinho aqui, Aspira, cara, eu principalmente assim, acompanhando o teu trabalho, eu vejo que todo lugar que você passa sempre deixa um legado, né? Quem trabalha contigo normalmente são pessoas que falam que aprendeu bastante, e eu percebo que cada vez mais esse conhecimento, né, que as pessoas têm adquirido nas empresas, eles têm gerado cada vez mais valor, né, até para a posição, para contratar e afins. Onde eu quero chegar aqui, né, até te enviesando aí já para essa pergunta. Cara, às vezes eu vejo gestores com medo de passar informação demais para o time, que ele sabe tudo e aquilo fica concentrado nele e ele não quer deixar as outras pessoas saberem tanto quanto ele, né? Como que tu enxerga isso? Tem que ter esses limites aí
do conhecimento, para a gente encerrar aí com chave de ouro, uma vez que a gente falou sobre como estruturar a área, como contratar e agora excelentes dicas de como treinar, né, esse pessoal, pô, vale de tudo no treinamento? Como que é? Assim, eu não tive oportunidade de conviver com gestores que pensam dessa forma, né? Que retêm conhecimento e tal. Isso é. Então, eu não sei nem dizer assim como é que é a experiência. Eu sei do contrário, cara. Assim, é um ambiente onde você compartilha conhecimento e todo mundo cresce, né? Todo mundo está crescendo junto, e você também. Então, você vai ter que conviver com aquelas pessoas. Aí você vai ter que compartilhar ou não conhecimento, é uma escolha das pessoas que você vai conviver. Né? Assim, eu vou conviver com as pessoas que eu vou ter que toda vez ficar passando raiva pelos comportamentos, atitudes, pela o que ela faz ali, que eu poderia ter falado para ela fazer algo de uma forma diferente e tal, ou eu vou compartilhar, ou eu vou ensinar e vou conviver com pessoas que também estão niveladas ali, que eu vou poder cada vez aprofundar mais, que vão trazer coisas novas, vão me ensinar coisas, né, que a partir do conhecimento que eu passo para elas têm outra visão que elas conectam com aquilo ali que eu não tenho. Então, elas me trazem de volta essa outra visão também. Então, o compartilhamento dessa informação, treinamento dos times, essa troca que existe ali, é uma via de mão dupla, assim, né? Não é um negócio, você chega lá, você ensina as pessoas? Não, cara, eu chego lá e eu entendo o cenário e vejo onde que a minha parte se encaixa ali do que está faltando. E eu tenho muita parte faltando que as pessoas vão me trazer isso de volta, vão me dar isso de volta. Então, tipo, essa troca que eu acho super interessante, entendeu? De poder levar um conhecimento, mas sabendo também e tendo muita humildade para saber assim, que você vai aproveitar muito desse conhecimento que retorna também, né? A cada pontinho que você coloca a mais de informação, você abre um leque da pessoa que não é o seu leque. E esse leque, se ela te passa ele de volta, você abriu o seu leque, conectou, ficou maior ainda o seu arsenal ali. Então, formar essas pessoas que têm esses arsenais aí, e que trocam isso, e criar esse ambiente de compartilhamento, de troca, de transparência, de feedback e tal, é a coisa mais saudável que existe para um time de vendas, né? E para qualquer time de qualquer tipo de operação, né? Animal. Isso ajuda até na retenção, né, na manutenção, na continuidade dessa galera na empresa, né? Porque fala, pô, tá, tô recebendo uma proposta aqui que melhora um pouco o salário, mas o que eu aprendo nessa empresa aqui, putz, cara, isso eu não vou ter em outro lugar. E assim, tem uma questão também de se você está contratando um time de pré-vendas e você vai precisar de gente em vendas, né? Você vai escalar esse time, você vai crescer esse time. O time de pré-vendas que você está contratando não é pipeline para o time de vendas. Se você não desenvolve esse time, ele não vai chegar lá. Ele não vai ter as condições necessárias para poder assumir a próxima cadeira ali. Aí você vai ter que buscar no mercado os vendedores e as pessoas não crescem, né, dentro da organização. Isso diminui sua marca empregadora, faz com que você não tenha mais a capacidade de atração que você teria, né, se você tivesse evoluindo as pessoas e fazendo que elas, né, tivessem tendo crescimento na carreira. Né? Então, para ter pipeline para o time de vendas, você precisa desenvolver o time de pré-vendas. Né? E aí dá para virar vendedor, virar CS e ir transitando pro animal, né? Outro aprendizado aí, então transformar sempre a área de pré-vendas de SDR como um pipeline ali para demais posições. Pô, animal, aspira. Cara, sempre muito bom trocar uma ideia contigo, espero que a galera tenha conseguido absorver, adotar. Quer dar um recadinho final aí, alguma coisa que você acha interessante passar para a galera? Me pegou de surpresa essa, mas deixa eu pensar aqui, cara. Eu acho que acho que o recado, assim, eu acho que eu falei isso diversas vezes e é o que eu gostaria de fechar, assim, que é contexto, né? Assim, eu acho que cada empresa vai ter um contexto diferente, vai ter uma necessidade diferente, cada cargo ali dentro do time de pré-vendas seja esse cargo para atender enterprise, para ser de outbound, de inbound, de parcerias, do que for, vai trazer um contexto diferente, e aí não comprar as fórmulas prontas e achar que tudo vai funcionar, né? É entender o seu contexto e pensar, porque nós, assim, a gente tem uma máquina, né, criadora incrível que está dentro da nossa cabeça.
E que ela, se a gente analisar, né, tudo que está acontecendo, qual que é o contexto, como é que funciona essa operação, o que faz as pessoas terem sucesso e tal, você vai ter muito mais sucesso em conseguir fazer tomar as medidas certas dentro da operação ali, do que apenas olhando o que o mercado está fazendo, o benchmark, o playbook e tal, porque o seu cenário ali é o que é o mais importante, você vai atuar nele, né? Então, volta a dizer que contexto é o mais importante, né? Pegar esse contexto e conseguir trazer as ações necessárias para ter sucesso dentro do contexto do seu negócio. Animal. Não engulam as verdades absolutas aí do mercado, né? Pô, faça benchmarks, conheça, entenda, mas cara, olha pro teu negócio, né? Olha pro mercado. Pô, excelente, Aspira. Prazer imenso, cara. Valeu demais por ter compartilhado tanta coisa legal assim pra gente. Pô, querem continuar acompanhando o conteúdo de vendas? blog.ramper.com.br ou pesquise o blog da Ramper, sempre saindo conteúdo novo lá. Siga o Thiago Aspira aí também nas redes sociais, vocês vão encontrar link aí em algum lugar. Meu nome, Kesley, também é só digitar Kesley em qualquer rede social para ser fácil de encontrar. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí bastante essa aula aí do Aspira e bora pra cima, bora rampar.